som de Itaenga que o Brasil conhece. Itaenga Notícia. Voltamos pela rádio Itaenga FM 98,5 MHz e agora o espaço para mais uma entrevista. Eleições 2020, você ligado, você informado, você consciente, né, que esse ano é ano de eleições municipais, né, para vereador, para prefeito, e por esse programa vai estar passando os nomes, né, que se colocarão à disposição da nossa sociedade, nomes de pessoas que querem vaga para vereador e pessoas que também vão se colocar querendo aí vaga para assumir a prefeitura de Lagoa de Itaenga, tá certo, minha gente? Um abraço aqui para Maciel e Dona Severina, que estão acompanhando o programa neste horário, aí no sítio Açude de Pedras, né? Na Feira Livre passada, eu tive aí o prazer de conhecer um jovem abençoado, né? Pessoa abençoada de verdade, o amigo Adriano Luiz, junto com Edilson, que moram aí no loteamento São Vicente, né? Bairro São Vicente, aqui em Lagoa de Itaenga. Pessoas, né, de mente aberta, pessoas que sabem discutir, sabem conversar, são inteligentes, cheias de sabedoria. Um abraço para vocês, que Deus possa os abençoar grandemente, né, durante a trajetória de vida de vocês. Mas estou aqui com ele. O entrevistado de hoje é Demétrio Bolsonaro. Quem conhece Demétrio em Lagoa de Itaenga? Demétrio, quem é você aqui em Lagoa de Itaenga? Qual é a sua origem mesmo? Vamos já começar com essa pergunta para que o povo que está em casa acompanhando tanto pelas redes sociais como também pelo rádio conheça um pouquinho a mais de Demétrio Bolsonaro. Boa tarde, Júlio Filho, boa tarde, povo itaenguense. É uma satisfação enorme voltar aqui a esta rádio para falar ao povo de Lagoa de Itaenga. Quem sou eu, né? Eu quero fazer uma autobiografia para que a população de Lagoa de Itaenga possa me conhecer um pouco melhor, se bem que muitos já me conhecem. Eu sou filho do senhor Antônio Domingos, né? Antônio Joaquim Santana, conhecido como Antônio Domingo, com Dona Severina Bertolina de Santana, conhecida como Dona Bia, a costureira Dona Bia. Eu fui criado ali no início da Rua da Glória, atrás do Itaclube, e trabalhei com meu pai, minha infância foi toda por ali, trabalhei com meu pai dos 8 aos 21 anos de idade na oficina de bicicleta, na bicicletaria dele, que é muito conhecida, todo mundo conhece. Em 2003, eu fui indicado para trabalhar em uma prestadora de serviço, para prestar serviço à Compesa, o qual eu passei aproximadamente 12 anos fazendo um trabalho de rua, coletando dados e entregando faturas de água da Compesa. Em 2007, mais ou menos por aí, mais na frente, em 2003 eu me converti ao Evangelho, sou evangélico. Conheci que hoje é minha esposa, a professora Sônia, a qual eu mando um beijo, um abraço. Sou pai de Sofia e do pequeno Isaac. E voltando à trajetória do trabalho, passei 10 anos trabalhando na Compesa, entregando conta de água. E com 10 a 11 anos de trabalho eu fui promovido e passei a coordenar a equipe de leituras de água. Passado esse tempo, fechando o ciclo de 16 anos, eu cansei de trabalhar na Compesa e eu pedi para que eles me demitissem. E assim, em comum acordo, eles me demitiram e eu estou aqui seguindo outro rumo, ajudando a gestão. Estava ajudando a gestão até o prazo determinado pela lei eleitoral. E hoje me encontro como pré-candidato a vereador. A curiosidade também, né? Que as pessoas são curiosas, gostam de saber, né, da vida da pessoa também. Se coloca a um cargo, né, a disputar um cargo eletivo, as pessoas querem saber da origem. Agora, esse Dom Bolsonaro aí, né, qual a origem? Por que você utiliza hoje também no seu sobrenome aí
né, para essa pré-candidatura a vereador de Lagoa de Itaenga, Demétrio, o nome também Bolsonaro, em homenagem ao presidente da República Brasileira, presidente de todos os brasileiros? O que acontece, Júlio Filho? Em 2013, 2014, eu comecei a conhecer a pessoa de Bolsonaro, não pessoalmente, mas através das redes sociais. E eu vi nele uma pessoa que poderia sim representar a nação, exercendo a função do chefe máximo do poder executivo do nosso país. E de lá para cá eu comecei nas redes sociais a trazer o nome dele para a população de Lagoa de Itaenga, para que os mesmos passassem a conhecê-lo e vissem nele a postura que eu comecei a enxergar, certo? O que acontece? Em Lagoa de Itaenga não havia nenhuma pessoa que se predispôs a investir na campanha do então deputado federal Jair Messias Bolsonaro. Aí eu comecei a investir nesse nome aqui e fazer a campanha dele aqui. Fiz adesivos, fiz bandeira, criei algumas camisas, algumas artes, comecei a distribuir pro pessoal e comecei a falar o nome dele. Feito isso, a gente viu a necessidade também de fazer alguns eventos. Então a gente fez aqui uma carreata que orgulhosamente eu digo que foi a maior carreata já vista na história de Lagoa de Itaenga. Foi aquela carreata pro Jair Messias Bolsonaro. Nesse evento eu subi no carro de som, foi algo épico, e comecei a falar das propostas dele, já que a gente não tinha tempo de falar. Eu vou trajetando o percurso e falando do que Bolsonaro pretende fazer. E o que acontece? Nesse meu esforço de fazer com que Bolsonaro fosse bem representado em Lagoa de Itaenga, tivesse uma votação expressiva, nós conseguimos fazer com que ele tivesse mais de 4.000 votos aqui em Lagoa de Itaenga. A partir daí, quando eu comecei a sair para fora, e andando nas ruas por aí, as pessoas começaram a me chamar, né, voluntariamente começaram a me chamar de Bolsonaro. Demétrio Bolsonaro. E o que acontece? Meu sobrenome é Santana, Demétrio Antônio de Santana. Então, logo, o meu sobrenome é Demétrio Santana. E tentei emplacar esse nome, Demétrio Santana, para minha pré-candidatura, posteriormente, uma candidatura com esse nome. Também você, inclusive, está aí com uma máscara personalizada com o rosto do presidente Bolsonaro, né? É um sinal que eu ainda continuo apoiando ele. E o que acontece? O pessoal, emplacando esse nome, atribuindo esse nome a mim, eu comecei a perceber que eu deveria sim assumir esse nome como Demétrio Bolsonaro, porque as pessoas já começam a associar a minha pessoa, começaram desde aquela época, começaram a associar a minha pessoa à pessoa do Bolsonaro. E eu ainda continuo sim defendendo o governo Jair Bolsonaro, aprovo 100% o seu governo. Claro que tem um ponto ou outro que discorda, porque não existe administração perfeita, não existe. Se alguém quiser ver a administração perfeita, vamos morar no céu, que lá a administração é perfeita. E o que acontece? Então eu apoiei, votei, fiz a manifestação, fiz as campanhas para ele, apoio o governo dele, e também estou desde já dizendo que apoio a sua reeleição em 2022. Então eu assumi essa postura, esse nome, Demétrio Bolsonaro, e com ele eu irei enfrentar essa batalha que a gente vai enfrentar em novembro. E se Deus abençoar e o povo quiser, nós iremos, como um representante político, como um agente político eleito, representar a pessoa do Bolsonaro na campanha de 2022, se assim Deus permitir. E quando você assumiu aí, né, essa sua pré-candidatura, eu vi ali pelas redes sociais que teve os críticos, né, porque você assumiu esse nome, queriam que você negasse, né, mas para quem, porque quem está se manifestando praticamente ali, meu amigo Demétrio, é justamente aqueles que são contra o próprio presidente, né, essas pessoas, para que você possa os convencer também sobre a sua pré-candidatura. Qual a sua mensagem? Júlio Filho, essas pessoas que criticam, passaram a criticar
porque eu adotei não o sobrenome, mas o pós-nome Bolsonaro, são os mesmos que me chamam de Demétrio Bolsonaro. Inclusive, bastidores, né? Nos bastidores. Inclusive, um dos mandou um print para mim da sua agenda telefônica, e na agenda telefônica dele estava lá, Demétrio Bolsonaro. Não tem como desassociar. Minha gente, estamos hoje conversando com o Demétrio, mas Demétrio, que partido você estará a representar nessa sua pré-candidatura, né? Que eu vi que é um partido diferente, né? Que chega inclusive de forma diferente também em Lagoa de Itaenga, não é mesmo? Isso foi um cuidado que eu tomei, foi de me filiar a um partido que não tivesse tão distante dos ideais do nosso presidente. Eu tentei trazer para Lagoa de Itaenga o PSL, mas houve atropelos no meio do caminho e, para efeito de registro de candidatura, eu me filiei ao Podemos. Então nós iremos para a guerra com o partido Podemos, de Álvaro Dias. Este é o programa da gente, o programa Itaenga Notícias. Agora você, Demétrio Bolsonaro, vem aqui anunciar oficialmente também para os ouvintes internautas itaenguenses, né, que você é pré-candidato a vereador. Mas qual a visão sobre o cargo de vereador que você tem? Qual realmente a função um vereador ele tem que exercer dentro da sociedade, né? Que a gente tem visto que quando se fala em vereador, infelizmente, né, essa é a verdade, o pessoal, né, uma certa parcela da população cai ali muito em críticas sobre o vereador. Júlio Filho, eu estou muito feliz com essa sua pergunta, muito feliz mesmo. Mas antes de respondê-la, eu gostaria de dizer o seguinte, que essa minha pré-candidatura está apoiando também a pré-candidatura da nossa atual prefeita, certo? Nós estamos com ela, apoiamos ela. Ela vem, sem dúvidas nenhuma, apresentando um ótimo trabalho, um excelente trabalho. Ela está realmente direcionando Lagoa de Itaenga para o rumo certo. E eu tenho certeza que o povo vai observar as benfeitorias feitas em seu mandato e irá trabalhar para que esse governo permaneça por mais 4 anos. Mas falando sobre aquilo que eu vejo, que eu acredito e que de fato sobre a função do vereador, é o seguinte: muitos pré-candidatos a vereadores chegam aqui e dizem assim: o meu plano de governo é esse, o meu plano de governo é aquele. Primeiramente, quem governa não é o vereador, quem governa é o prefeito, ou a prefeita, no caso. Então quem executa as ações é sempre o poder executivo, nunca o poder legislativo. São atribuições do vereador, é a função legislativa, consiste em elaborar leis, certo? Função fiscalizadora, cabe ao vereador fiscalizar as ações do poder executivo, saber como é que está sendo usado o dinheiro público e também fiscalizar até mesmo a própria Câmara. Também é função do vereador assessorar o poder executivo, apontando pequenos problemas que há no município, os problemas que há no município, para que a gestão, o poder executivo possa sanar esse problema. Também nós temos uma função administrativa, que consiste na administração e a organização interna da Câmara, mais especificamente da Câmara. E a função julgadora, cabe ao vereador julgar as ações do poder executivo. Ele vai julgar o prefeito, o vice-prefeito e até mesmo os vereadores, caso esses cometam alguma infração que venha prejudicar a administração pública. Estamos hoje aqui em mais uma entrevista, eleições 2020, né, recebendo mais um pré-candidato a vereador aqui no nosso município. Hoje estamos com Demétrio Bolsonaro, né, que se coloca como pré-candidato. Você falou aí o nome da prefeita, Graça, né, a gestão dela. E muitos podem estar nesse momento se perguntando, né, porque tem os prós e os contras, né? Mas por que apoiar também, trilhar de mãos dadas com a gestão?
Júlio Filho, não é segredo para ninguém, e eu não escondo isso. As minhas ações, aquilo que eu venho fazendo, são as claras e são confirmadas por aquilo que eu acredito. O que acontece? Na eleição que Maninho disputou as eleições, todo mundo sabe que eu apoiei o outro candidato, a oposição, certo? O qual foi eleito e, jurando uma promessa de mudança, ele não cumpriu aquilo que ele prometeu ao povo. Ele não entregou ao povo aquilo que prometeu. A prefeita, durante a pré-campanha, não estava nem na pré-campanha ainda, ela passou na frente da minha residência, eu a chamei, isso antes das eleições passadas, eu a chamei e disse: Dona Graça, a senhora é a candidata? Ela disse: serei, 2016, serei. Então, eu quero lhe dizer que eu vou votar na senhora. Eu vou corrigir um erro que eu cometi no passado. E o que acontece? Eu manifestei apoio a ela, saí de casa em casa pedindo voto para ela. Também saí candidato naquela eleição, apoiando ela. Inclusive, todas as minhas chapinhas tinham a figura dela, a pessoa dela. E eu brigava muito na campanha, porque eu acreditava na pessoa Dona Graça. Afinal de contas, ela foi a minha professora. Eu conheço a pessoa Dona Graça. O que acontece? Tive a oportunidade de trabalhar na sua gestão. E eu posso lhe dizer que a pessoa da Dona Graça é uma pessoa muito humilde. É uma pessoa que escuta os seus funcionários, escuta a população e procura atender da melhor forma possível. É daquela pessoa que, quando dá para executar alguma coisa, ela diz: vamos executar. Mas também, quando ela vê que não pode, que não tem condições, ela também diz abertamente que não pode. Dona Graça hoje vem executando excelentes trabalhos, seja na área social, seja na área de infraestrutura, seja na área educacional, seja na área da saúde. Então, eu não vejo por que deixar de apoiar, porque não apoiar a Dona Graça. Nós devemos sim apoiar a Dona Graça, porque ela vem apresentando um bom trabalho, e eu tenho certeza que ela está na frente do nosso município por mais 4 anos. Lagoa Itaenga só tem a desenvolver mais e mais, como vem desenvolvendo até o presente momento. Algumas pessoas aqui se manifestando nas redes sociais, tem Aldilene e Eliabe Ferreira. Lia Amorim diz: boa tarde, Júlio, estou na escuta, vamos que vamos, Demétrio. Lia Amorim está aí acompanhando a gente. Aí, o vice-prefeito do município, Alexandre Agripino, também diz: boa tarde, Júlio, e todos que fazem Itaenga FM, mande um abraço aí ao pré-candidato Demétrio. A doutora Jéssica Carla, também doutora dentista, né, está acompanhando a gente, né, dando os parabéns a você, Demétrio. Tá aí o público ouvinte participando da nossa programação, né, Itaenga FM. Eu tenho feito, desde que começou aqui esse período de eleições, né? Não começou praticamente ainda, mas as pessoas estão começando a chegar aqui na Itaenga FM e quando se fala em querer assumir um cargo na Câmara Municipal de Vereadores, Demetrio, eu tenho dito, né? E a perguntada, eu acho que esse é o sentimento de muita gente que gostaria, na verdade, de fazer essa pergunta. E muitos têm se esquivado, não têm dado uma resposta, parece que está com medo de dizer uma resposta mais concreta, mas eu vou perguntar a você também, né? Você quer entrar naquela Câmara Municipal, é porque você vê que dentre os 11, alguns ali não estaria a representar direito o povo de Lagoa Itaenga, por isso que você quer entrar nessa disputa para dizer assim: olha, vou mostrar como é que se faz política, como é que é o papel de um real vereador, representante do povo legitimamente taenguense. Seria isso? Júlio Filho, você faz a pergunta e responde. É justamente isso, Júlio Filho. Eu costumo dizer o seguinte: uma pessoa chegou perto de mim e disse: eu não quero votar em vereador, não vou votar em vereador porque nenhum me representa, não sei o que, sei o que lá mais. A minha resposta é: se você está inconformado com uma coisa, no caso, com o campo político, então faça como eu. Saia você candidato e mostre suas propostas. De fato, a atuação da atual legislatura do município não vem agradando a população. Basta você ir às ruas, conversar com 1, 2 ou 3, você vai ver que o pessoal está
inconformado com a atuação dos vereadores. Até porque, se você parar para analisar direitinho, vamos ser realistas, você vai ver que o pessoal passou praticamente 3 anos parado, sem movimentar nenhuma ação, sem se manifestar, sem dizer que fez, que deixou de fazer, que brigou, que deixou de brigar. E de repente agora, na véspera das eleições, começam a dizer, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Eu acho que a população de Lagoa Itanhaém já está um pouco madura politicamente falando, né? Então a gente não pode tentar ludibriar a população, querendo demonstrar algo que você quer demonstrar que é e que de fato você não é. Então, de fato, a atual legislatura não vem agradando a população. Acredito que irá haver uma renovação muito grande, certo? E estou à disposição da população de Lagoa Itanhaém. Eu quero passar por esse julgamento para que a população escolha. Se for a vontade de Deus da população, o que eu pretendo é exercer o mandato e não viver do mandato. Demetrio, na verdade, é o novo ou o velho político? Pelas minhas últimas brigas, dá para perceber que eu sou novo. A última campanha eleitoral, e você participou também, não foi? Participei. Qual foi aí a votação que você teve? Esperava esse resultado? Esperava uma resposta melhor da sociedade? Pelo que você também, em outros momentos, né? Eu lembro que você disse que não teve na época também muito tempo de trabalhar a sua campanha. O que acontece? Na eleição passada, eu decidi o meu lançamento da pré-candidatura em cima da hora. Não estava preparado financeiramente falando, não estava preparado psicologicamente falando, estruturalmente falando, não estava preparado. Então, por gostar tanto de política, eu decidi sair candidato, com apoio da família, logicamente. E o que acontece? Nós sentíamos na rua uma aceitação muito grande, muito positiva. E trabalhamos confiando que o povo iria corresponder às nossas expectativas. Porém, quando a urna foi aberta, nós fomos um tanto quanto surpreendidos, né? Nós tivemos 90 votos naquela eleição. Mas em todo caso, eu agradeço muito, primeiramente a Deus, porque eu sei receber o que é bom e aquilo que aparentemente demonstra ser ruim. Então eu agradeço a Deus. Também quero agradeço aquelas pessoas que votaram em mim, porque todos os votos que teve ali, todos os votos foram votos de pessoas amigas, pessoas que acreditavam em mim, pessoas que acreditavam no meu projeto, pessoas que confiavam em mim. Não gastei um centavo com um eleitor qualquer. Um centavo eu não gastei. Eu quero relatar um fato aqui, que uma determinada eleitora se aproximou de mim durante a campanha. Eu estava muito bem, meu nome estava sendo muito bem falado. E o que acontece? Uma eleitora chegou perto de mim e disse: Demetrio, eu acho que você chega. Eu acho que você tem mais ou menos 400 e poucos votos. Eu acho que você vai ter. Vê só, para garantir teu voto, tem uma pessoa que está precisando de tal coisa. Você ajudaria essa pessoa em troca do voto dele para garantir sua eleição? Eu disse: olha, em troca de 1.000 votos, de 2.000 votos, 500 votos, o que for, eu não dou um centavo. Eu não dou um centavo, porque eu não acredito nesse tipo de política. A partir do momento que eu passo a investir, financeiramente falando, no voto, e não na campanha, quando eu passo a investir no voto, aquele recurso que eu gastei, eu vou querer de volta. Eu vou passar a trabalhar como se fosse um investimento. Eu quero de volta. E como é que eu vou ter esse dinheiro de volta? É chegando na administração pública e dizer: ó, eu quero tantas pessoas trabalhando. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Eu quero aquilo outro. E você passa a trabalhar amarrado. Você não trabalha com a liberdade de atuar como se deve trabalhar dentro de uma Câmara de Vereadores. Temos aqui mais pessoas interagindo também pelas redes, né? O nosso amigo também aqui, Marcondes Arcanjo. Ele diz: qual a sua prioridade se caso venha a vencer as eleições, né? Aí temos a Aguinaldo Nascimento também. Tá digitando tudo, essa conversa é muito, né? Eu acho que ele colocou aqui, né?
E depois que tiver no comando, acabou-se. Meu bem, daí é conversa fiada. É o comentário de Aguinaldo Nascimento. Não existe novo político. É tudo uma... Ele colocou aqui nesse termo, é uma porqueira só. Né? É a visão de Aguinaldo Nascimento. E temos aqui o Marconde, né, colocando, como falamos, qual a sua prioridade caso venha a ser eleito em nosso município. Um abraço também para Edileuza Alves, está pelas redes sociais acompanhando o programa, que está aí bombando pelas redes sociais, viu? Meu filho, eu tenho um olhar muito carinhoso pela área da educação, sabe? Eu acho que a gente poderia trabalhar mais a educação, certo? E qual é a atuação que eu, como candidato a vereador, posso propor? Vamos reconhecer de cara que a atual prefeita vem trabalhando de forma maravilhosa na educação. A educação Lagotaenga vem avançando de uma forma admirável, certo? Mas eu acho que a gente pode mais. Eu listei aqui algumas coisas que eu poderia propor à gestão para que ela pudesse colocar em prática caso eu viesse a ser vereador, certo? Seriam a implantação da escola cívico-militar no município, que é uma proposta do governo federal, que infelizmente o município não adotou quando houve aquela consulta. Essa certo? Escola, qual o objetivo dela? Como é que ela funciona, essa escola cívico-militar? O foco na educação é muito rígido, certo? É uma junção de disciplina, certo? Conteúdos, entrega de resultados, de tarefas, tudinho. Ou seja, é uma escola onde... Lembra aquela escola que você estudou lá atrás? Quando eu estudei lá em 90 e pouco, 91, 92 por aí, quando eu estudava o primário, eu lembro que quando a gente ia para a escola, a gente cantava um hino nacional, certo? Enfrentava uma fila para poder entrar na sala de aula, respeitava os professores, certo? Cumpria com as obrigações de entrega de tarefa. Não que hoje não venha acontecendo, mas naquela época a educação, por ser um pouco mais rígida, surtia mais efeito. Dificilmente você vai ver um pessoal da nossa geração, da geração de 80 por aí, trilhando por caminhos errados. Dificilmente. Acontece. Mas eu acredito que a implantação da escola cívico-militar no nosso município iria fazer muito bem ao nosso município. Também eu iria propor a atual prefeita, né, a prefeita, no seu novo mandato, a criação de uma escola agrotécnica, para nós usarmos da nossa potência agrícola no meio da educação, para que a gente pudesse produzir mais, aumentar nossa produção, aumentar nosso agronegócio. Lagotaenga tem um potencial enorme para isso aí. Lagotaenga tem muita água, tem muita terra. A terra Lagotaenga é muito boa para produzir. O pessoal que é mais do campo da agricultura pode comprovar isso. Também eu iria propor que o Poder Executivo pudesse permitir o espaço público para que faculdades pudessem usar esse espaço para ministrar cursos superiores, entendeu? Também iria propor a criação de um parque florestal com pista de ciclismo e de Cooper. Agora, quero que a população de Lagotaenga preste bastante atenção. Eu iria propor, porque o vereador não faz, o vereador propõe, certo? Sugere, né? Sugere, entendeu? Ele não executa. O povo tem que entender isso. O vereador não executa. Ele propor a informatização dos serviços públicos. É muito papel. No século XXI, onde a era da informática domina tudo, para que o uso de papel? Papel só quando necessário. Hoje você procura um arquivo, vai em tal lugar procurar um arquivo, é uma agonia para você encontrar aquela lei, aquele projeto ou aquele documento qualquer. Então a informatização dos serviços públicos seria muito importante. Também iria propor a criação de um núcleo
seria um laboratório de informática para que os alunos de TI pudessem ter um lugar adequado para aprimorar seus conhecimentos. E também aproveitar esse espaço para servir como uma incubadora de projetos de desenvolvimento de software para o próprio município. Entendeu? Ou seja, eu sou um aluno de TI, estou estudando na área de criação de programas. O município tem uma certa carência, a gente cede espaço aqui, você vai estudando aqui tudinho, em contrapartida, você vai desenvolvendo esse sistema aqui para o município. Poderia ser feito isso aí. Iria economizar com essas despesas de tecnologia. Também iria propor a ampliação da Casa Legislativa. Uma reforma para que aquele espaço da reunião fosse bem maior, para que as pessoas pudessem ir lá assistir e ficar confortável. Mas sempre não estão a fazer ali reformas, né? Como é que é? Sempre não estão a fazer reformas, sempre quando passa ali um período de um presidente para outro, vive ali mexendo na estrutura da Câmara Municipal. Certo, concordo com você. Porém, se você parar para analisar aquele setor, aquela área onde acontecem as reuniões, é uma área muito pequena para acomodar o público para assistir aquelas reuniões, entendeu? Então, se usasse um espaço maior para que as pessoas pudessem acompanhar, claro, agora acompanhar com ordem e decência, né? Não pode se manifestar, etc, coisa e tal. Além disso, também a criação lá em cima, no primeiro andar, em cima, a criação de gabinetes para que os vereadores pudessem receber os seus eleitores, entendeu? Eu acho que os vereadores deveriam ter o seu espaçozinho lá para atender os seus eleitores, ouvir o que é que eles têm a dizer, algum problema, alguma dificuldade, e levar a gestão, ou através daquilo criar, elaborar um projeto de lei e levar para a Câmara, aprovar, para a prefeita sancionar. Então está faltando isso, entendeu? Também eu iria propor, eu iria dar apoio aos desportistas, né? Que eu vejo que eles são muito carentes de apoio, certo? Toda vez a gente quer... Eu sou jogador de futebol, quer dizer, eu não sou craque, né? eu gosto de jogar futebol. E Lagotenga tá faltando um olhar especial para essa área. Para quem joga futebol, para quem joga vôlei, para quem joga qualquer tipo de esporte, pratica patins, essas coisas. Tá faltando isso aí. E por fim, fazer visitas nos bairros para ouvir a população. Sabe, chegaram no bairro assim de repente, vamos conversar, vamos. Como é que tá esse bairro? O que é que tá faltando? Não, tá faltando iluminação, tá faltando o esgoto, a rua não tá sendo varrida, a rua não está calçada, tá faltando meio fio, essas coisas. Entendeu? Você acha que o vereador ele precisa sair muito mais e estar muito mais próximo da população. à própria população? Tem que estar próximo da população. Você tocou como é que um vereador vai saber qual é a demanda da população se ele não para ouvir a população? E onde é que ele vai ouvir? É no local onde ele mora. Ele vai ter que sentir a dificuldade. O que acontece com o presidente Jair Bolsonaro hoje? O que foi que aconteceu nessa pandemia? Por exemplo, nessa pandemia, tava todo mundo fica em casa, para tudo, fica em casa. Ele fez, vamos ver como é que está a situação do pobre. Ele foi lá para uma cidade satélite de Brasília, sem avisar ninguém, entrou numa casa, claro, ele e a equipe de segurança dele, entrou numa casa, viu o estado de miséria que aquela população estava. Por quê? Não estava trabalhando, era informal, não podia vender seu picolé, suas coisas, e a prateleira lá vazia. E a turma fica em casa. Então, todo político, todo e qualquer político, ele tem que ir ao encontro da população, saber qual é a necessidade e a ansiedade do povo para tentar atendê-las. Não através do recurso financeiro dele, mas com requerimentos ou projeto de lei para que o Poder Executivo execute. Entendeu? Então, como é que ele vai saber da dificuldade que você tem no seu bairro, na sua rua, se eu não vou até lá para ver de perto? Eu preciso estar lá, eu preciso ver de perto o teu problema, a tua dificuldade. Voltando um pouquinho para trás, né, que você falou aí nessa questão de que o próprio político ele deve desacostumar determinados, né, habitantes
a não apostar num nome, né, para disputar a eleição sem gastar praticamente um centavo, né? Que a gente sabe que determinados número de políticos, né, Brasil afora, de forma nacional também, buscaram criar, Demétrio, essa linha aí, né, que eles acham que é a certa, né, de comprar praticamente o voto do próprio cidadão. Mas como convencer, né, pessoas que não acreditam muito no próprio político? Como, na sua visão, convencer aqueles indecisos? Que a gente tem visto que o número de pessoas indecisas vem crescendo e o número de pessoas que não buscam votar mais, né, vem crescendo cada vez mais, tanto na eleição municipal como na eleição de nível nacional, né? Mas como convencer esse pessoal, na verdade, a dizer a eles que é melhor votar em ideias do que em promessas, né? Em promessas assim, com vantagens. E agora, Demétrio? Júlio Filho, duas coisas. Primeiro, vou citar o exemplo do presidente. O atual presidente Jair Messias Bolsonaro, ele fez sua campanha sem recursos, sem dinheiro. O dinheiro que foi adquirido para ele fazer a campanha foi doação da população. Não saiu com propostas mirabolantes, né, fantasiosas, para tentar ludibriar a população. Chegou com a verdade, olhando no olho. A população deu um voto de credibilidade e a população está recebendo como retorno aquilo que ele prometeu fazer. Está entregando obras, está assistindo a classe trabalhadora, diziam lá atrás que ele iria acabar com o Bolsa Família. O que foi que ele fez com o Bolsa Família? Ele deu o 13º Bolsa Família, né? Está investindo pesado do Nordeste, a saber, na questão de trazer água para o Nordeste. E eu não estou me referindo à transposição do Rio São Francisco, estou me referindo a perfurações de poços e a dessalinização de água. Então, assim, quando o pessoal vota com a consciência, aquele camarada que ganhou a sua consciência, ele vai retornar em serviço. Segunda coisa, eu particularmente, eu tenho um desejo enorme de trabalhar em prol da população lagotaenga, exercendo um cargo de vereador. Eu tenho uma vontade enorme. Mas eu não faço de tudo e qualquer coisa para chegar lá, não. Eu não vou tentar usar o poder aquisitivo para tentar comprar aquele voto. Não é uma pequena ajuda. Não, meu irmão, não é pequena ajuda. Você está comprando aquele voto. Não existe esse negócio de não, ajudinha. Não existe. Você está comprando aquele voto. A partir do momento que o voto está condicionado a alguma coisa que o cara vai receber em troca, é compra de voto e acabou-se. O meu trabalho é chegar ao cidadão, olho no olho, dizer o que é que eu acredito, dizer o que é que eu pretendo fazer, e cabe a ele escolher. Vou votar, amém. Não vou votar, amém, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu vejo assim, eu me apresento como uma opção. O voto é problema do eleitor. Ele decida em quem vai votar. Tá aqui nas redes também muitos perguntando: você, Demétrio, é basicamente consciente da responsabilidade real de um vereador? Já sentiu, claro, não? Olha, eu sou responsável e consciente de tudo aquilo que vem à minha mão. Se eu não fosse uma pessoa responsável, eu não passaria 16 anos dentro de uma empresa trabalhando sem sequer ser chamado a atenção uma única vez. Uma única vez. Eu nunca fui chamado a atenção na empresa. Nunca. Fui promovido. Passei a exercer um cargo de liderança entre o pessoal que executava aquele serviço de leitura e entrega de conta de água. Eu sei ler e eu sei quais são as atribuições de um vereador. Eu fui funcionário público até o dia 15, mais ou menos até o dia 15. Eu fui funcionário público e quem chegava para me procurar me encontrava e sabia que eu estava trabalhando. Então, tudo aquilo que vem à minha mão, eu sou muito responsável, até porque eu tenho que prestar conta daquilo que eu estou fazendo.
Então eu sou sim muito responsável e ciente das minhas responsabilidades caso venha a ser eleito. E não irei me omitir delas. Temos aqui mais pessoas participando pela rede social Facebook, né, que está transmitindo ao vivo a nossa programação através da página Folha Itanguense. Edileuza Alves, né? Ela diz: aí sim, gente da gente, na melhoria da nossa Itaenga. Miraneide Gonçalves também está acompanhando o programa. Ela, inclusive, é pré-candidata também. É minha e amiga. Qualquer dia desse vai vir Podemos aqui, né, também. Um abraço. Podemos também, minha amiga. E ela está acompanhando o programa. Ela diz: olha, Demétrio é sinônimo de perseverança. Parabéns, meu amigo. É as palavras de Miraneide. Eu agradeço, minha amiga. Essa é a Miraneide de Iaié. Isso. Minha amiga. Um alô também. Tenho um prazer de chamar ela de amiga. Um alô também para Bruno Heraldo também, Geraldo, Getúlio, na verdade, Wagner, né? Que parece que isso aqui é o filho de dona Anitta, né? Anitta da associação, aí próximo ao Sindicato dos Trabalhadores. Também tem o Pitacel. Ele diz: pergunta aí se ele sabe por que Michele Bolsonaro recebeu 89 mil do Queiroz. Aqui a questão é municipal, né, Pita? Mas Demétrio fica aí à vontade, né? Para responder essa provocação de Pitacel. Qual foi? Repete, desculpa, tava. O Pitacel, já que o Demétrio disse que não compreendeu muito bem, que estava ali prestando outra atenção em outra coisa, na verdade. Pitacel pergunta: olha, pergunta aí a Demétrio se ele sabe por que Michele Bolsonaro recebeu 89 mil do Queiroz. O porquê eu não sei. Eu só sei o seguinte, que se fosse um ato de corrupção, ele não iria fazer a transferência em conta, né, para ser rastreado, né? Usa inteligência. Ô, Pita, usa um pouco a inteligência, que tu vai ver que quando o cara quer fazer uma máfia, quer fazer uma coisa errada, ele transfere o dinheiro de mão em mão, não em conta. Entendeu? De mão em mão não tem como ser rastreado não, mas em conta é rastreado. Então se eu quero fazer alguma fraude com dinheiro público, eu jamais irei usar para esse fim, a conta corrente, conta poupança, jamais irei usar. Agora, é um ato tão suspeito, né, meu amigo Pita, que até agora ninguém apontou nada de irregularidade. Só há esses mimimi que não vai chegar em lugar nenhum. Pronto, um abraço para Manos. Tá aqui no Facebook dele. Mano Fabrício disse: eu tô no Recife, mas eu volto aí em Lagoa Itaenga, hein? Tá acompanhando também a entrevista do Demétrio, né? Amém. Demétrio, a nossa conversa tava tão bacana, tão boa, né? Mas temos que encerrar, né? O tempo já não permite mais. Fique bem à vontade aí para as suas considerações finais. A você e a todos aqueles que ainda passarão por esse programa, eu desejo a mais pura boa sorte. Boa sorte. Eu quero só dizer ao povo de Lagoa Itaenga que eu estou militando no campo político desde 2006, quando eu comecei a ter discernimento e a compreender o que é que as ações do governo federal iriam trazer de dano para a população do povo brasileiro. Então, querendo que você responda essa última aqui, Demétrio. Sim. Qual a sua real avaliação com relação ao Legislativo Municipal nesse último pleito? Eu vou dizer a você o seguinte, eu vou responder da seguinte forma. Quando me convidaram para sair pré-candidato, fizeram a seguinte pergunta para mim: se você não sair candidato, quem você vai votar? Em quem você votaria? A minha resposta foi: se eu não sair candidato, eu não tenho um candidato para votar. O único candidato que eu tenho coragem de sair de casa para ir votar é na minha pessoa. Em outro candidato a vereador, ninguém. Então, dizendo isso, já se entende o que é que eu acho da atual legislatura. Então vamos embora. Aí faça aí a sua consideração final, Demétrio Bolsonaro. Sim, concluindo aquilo que eu vinha dizendo, né? Eu venho lutando desde 2006 para tentar trazer ao Poder Executivo no cenário nacional um presidente que olhasse para a população e esquecesse as amarras ideológicas
E assim foi até a eleição passada para presidente e será também em 2022. No campo municipal, eu comecei a abraçar isso aí também depois de 2006. Então, eu sou uma pessoa que sou muito preocupada com a situação do povo do Lago Itaenga, com a situação do povo brasileiro. Eu sou uma pessoa inconformada com injustiça e eu pretendo, sim, com os meus conhecimentos, com o meu trabalho, com a minha vontade, com a minha garra, tentar trazer para a população, para o povo itaenguense, povo brasileiro, um pouco de justiça, certo? E o que seria essa justiça, Júlio Filho, para finalizar? Seria o seguinte: a exemplo, uma determinada pessoa está precisando de um determinado exame e o município não está conseguindo atender essa pessoa nesse exame. Brigar para que a população tenha aquele tipo de exame. Só como exemplo, certo? Então, eu quero deixar o meu nome à disposição da população para que o povo julgue e decida. Agora, que o povo decida com consciência, que o povo vote no melhor e eu saberei receber da população o seu julgamento. Quer seja sim, quer seja não, o povo é quem manda, o patrão é o povo. Um abraço para Vânia Lima, que diz que está também acompanhando a entrevista. Vânia Lima está mandando um abraço para você também, meu amigo Demétrio. Agradeço a minha amiga Vânia. Gente, de primeira qualidade. Bem, assim foi a entrevista de hoje com o Demétrio Bolsonaro aqui na Rádio Itaenga FM. Manda um alô para César, professor. Meu amigo professor César! Ele tá acompanhando a gente, rapaz. Meu amigo César! Mandou aqui os recadinhos aqui, né? Em off. Alô, César é meu melhor amigo, opositor. Ele, Edivan, da Cheque Central. Valeu. Vem aí, mano, Antônio, né? Amanhã tem mais. Na Itaenga FM 98,5 MHz. Obrigado, povo do Lago Itaenga, por me receber em sua casa, por poder parar para ouvir a nossa entrevista. E eu quero dizer a vocês que eu confio em vocês, certo? E espero também ser merecedor da confiança de vocês. E que Deus abençoe tanto essa rádio que vem trazendo bons serviços para o município, como também toda a nossa cidade. Que Deus abençoe a todos. E até lá o Demétrio voltará aqui, viu? Voltará sim. Aqui, né, para confirmar de vez aí a sua candidatura para esse pleito eleitoral. Amém. Vem aí, Manuel Antônio, na tarde mais bregueira do Brasil. Um abraço a todos e a todas. Esse foi o programa Itaenga Notícias, pela 98,5 MHz. ZYX 824.